portões do Jardim Áureo das Histórias estão se abrindo. Entre e permita que a história floresça. Na neblina da serra, o jasmim se escondeu. Entre a sombra e a luz, o encontro ocorreu. Foi visto por dentro, Em sua essência, de forma invisível, o amor floresceu. Capítulo 3 – O primeiro olhar. O jardim estava quieto naquele fim de tarde. Não em silêncio absoluto. Monte Verde nunca é completamente silenciosa, mas num repouso que só existe quando o dia começa a se recolher. O vento passava baixo entre as folhas. O jasmim seguia insistente, abrindo pequenas flores fora de época, como se não aceitasse o calendário do mundo. Eu estava sentada no banco antigo, o mesmo de sempre, com as mãos apoiadas no colo. O corpo relaxava ali de um jeito que não relaxava em nenhum outro lugar. Era onde eu respirava sem me corrigir, sem medir gestos ou sem pensar se estava sendo observada. Então eu senti. Não ouvi primeiro, eu senti. Uma mudança mínima no ar, como quando alguém entra num cômodo e o silêncio se reorganiza. Vi uma silhueta de relance. Ergui os olhos devagar, mais por instinto do que por susto. Ele estava ali. Entre os arbustos, ele estava parado a alguns metros, como se tivesse acabado de atravessar um limite invisível. Era alto, de postura firme, mas contida. Não havia pressa em seus gestos, nem a sensação de invasão. Parecia apenas observar. Eu não conseguia distinguir bem seu rosto. Estava um pouco distante, e minha visão não ajudava. Meu coração respondeu antes de mim. Um frio suave percorreu minhas costas, misturado a uma sensação estranha de reconhecimento. Eu nunca o tinha visto antes. Disso tinha certeza. Mas algo em mim reagiu como se o conhecesse de outro tempo, de outro lugar. Ele não avançou de imediato. Observava com atenção, como quem mede a distância não só do espaço, mas do outro. O anoitecer já se inclinava sobre o jardim àquela altura. A luz se apagava devagar entre as folhas e o ar esfriava em silêncio. Depois de alguns instantes, ele finalmente avançou, devagar. O perfume do jasmim misturou-se ao ar frio da noite, e por um momento tive a impressão de que o jardim inteiro permanecia atento. Ele parou a poucos metros, não perto demais e nem longe, apenas o suficiente para ser percebido. A lua iluminava seu rosto de perfil, e foi então que pude vê-lo com mais clareza. Era alto, e sua postura transmitia uma segurança serena. Os cabelos negros, levemente ondulados, emolduravam um rosto moreno de maxilar definido e traços marcantes. "Olá", disse por fim. A voz era firme, mas baixa e cuidadosa. Demorei um segundo a responder. Não estava com medo, mas estava atenta. "Oi", falei. Ele respirou fundo antes de continuar, como se escolhesse as palavras. "Eu sou Davi." O nome permaneceu entre nós por um instante, suspenso no ar. Soava estranho e, ao mesmo tempo, simples, como se encontrasse ali um lugar exato para pousar. "Ana Maria", respondi. Quando ele sorriu, foi discreto. Não era como se ele estivesse tentando me conquistar. Havia algo mais contido, quase respeitoso. Colhi uma flor de jasmim e a segurei com um pouco de firmeza. Senti o toque macio das pétalas entre os dedos, como um ponto de ancoragem. Nunca alguém tinha me olhado daquele jeito, sem pressa ou curiosidade excessiva, sem o peso de tentar entender quem ou o que eu era. Naquele olhar havia atenção, apenas isso. "Você vem sempre aqui?", perguntou como quem realmente queria compreender. Demorei um pouco para responder. Fiquei um pouco alerta e surpresa. Ninguém havia se interessado antes. "Sim", respondi. "É meu lugar."
Ele assentiu como quem entende algo importante. Dá para sentir, disse. Parece que o jardim conhece você. A frase me atravessou com mais força do que eu esperava. Baixei o olhar, sentindo um calor discreto no rosto. Ficamos em silêncio confortável por alguns segundos. Aquele momento era um espaço compartilhado, sustentado pelo cheiro das flores, pelo som distante da serra e pela noite que avançava devagar. Algo em mim relaxou, mas não porque eu confiava nele, mas porque ele não parecia querer nada em troca, nenhuma resposta ou explicação. Ficamos parados por um momento, apenas observando a quietude do jardim. A noite já avançava quando ele se despediu. O jardim estava mais silencioso, envolvido pelo frio suave da serra, e a lua subia devagar entre as copas das árvores. Foi uma despedida simples, como se ambos soubéssemos que palavras demais quebrariam algo invisível. Boa noite, Ana Maria. Boa noite, Davi. Observei enquanto ele se afastava pelo caminho de pedras, o corpo ainda atento. Quando fiquei sozinha outra vez, o silêncio voltou. Mas não era mais o mesmo. Algo tinha sido tocado, não com as mãos, com o olhar. E pela primeira vez, senti que talvez, só talvez, aquele jardim não fosse mais só meu. Capítulo 4. O encanto da noite. Voltar para casa naquela noite não foi simples. O carro avançava pelas ruas estreitas de Monte Verde, os faróis recortando a neblina baixa da serra, mas minha mente permanecia parada no jardim, no banco de madeira. Na forma como Ana Maria segurava o jasmim, como se tocasse algo vivo demais para ser apressado. Nada nela era excesso, e ainda assim o sentimento perdurava desconfortável. Eu tentava organizar os pensamentos como organizava os treinos de karatê, respirando, alinhando postura, mantendo o controle, mas não funcionava. A imagem dela retornava inteira, o jeito contido, a presença delicada, o silêncio que não pedia explicação. Passei na loja de artesanatos para buscar Elsa e voltarmos juntos para casa. No carro, ela seguia ao meu lado falando, comentava sobre a temperatura, sobre o contraste entre o inverno brasileiro e os invernos longos da Suécia, sobre os planos que fazíamos quando ainda acreditávamos que o mundo cabia inteiro dentro da mesma ideia de futuro. Eu ouvia, respondia, mas havia um descompasso novo entre o que eu dizia e o que eu sentia. Ela era linda, sempre fora, segura, luminosa, ocupava os espaços com facilidade. Isso para mim não mudara. Naquela noite entendi o que me incomodava. A beleza dela não me despertava como antes, apenas me mantinha ali, por hábito. Ana Maria, ao contrário, permanecia comigo sem estar ali. Não pela aparência, embora fosse impossível ignorá-la, mas pelo modo como existia. Contida nos gestos, imensa na presença. Quando cheguei em casa, fui direto ao dojo improvisado no fundo do quintal. Treinei mais do que o necessário, golpes precisos, respiração controlada, movimento após movimento, tentando descarregar algo que não era raiva, nem desejo, nem culpa, mas uma espécie de responsabilidade súbita. O corpo sabia antes da mente. Eu queria proteger aquele jardim e aquela beleza etérea. Eu não queria ser um herói, apenas percebia a fragilidade e queria cuidar dela. Nos dias que se seguiram, voltei ao jardim. Não sempre, não de forma óbvia. Eu respeitava o espaço como se respeita um templo. Às vezes passava pelo portão antigo e não entrava. Em outras, ficava ali alguns minutos apenas respirando o cheiro das flores, como quem confirma que algo foi real. Por vezes ela não estava. O banco vazio parecia diferente. O perfume permanecia, mas sem ela o jardim perdia um eixo invisível. Ainda assim eu voltava. Não por insistência, mas porque algo ali ainda me chamava. Na escola de idiomas, minha rotina seguia intacta. Aulas, professores, planilhas, reuniões. Tudo funcionava. Tudo fazia sentido. E mesmo assim havia uma parte de mim deslocada, como se eu estivesse levemente fora do próprio corpo. À noite, Elsa percebeu. Você está distante, disse como se constatasse um fato. Só cansado, respondi. Não era mentira.
mas também não era completamente verdade. Quando me deitava, era o silêncio do jardim que me alcançava, não o silêncio vazio, o outro que acolhe, sem cobranças, silêncio que apenas existe. O nome dela surgia com facilidade, Ana Maria. Soava simples e forte, como se me completasse. Percebi então algo que me assustou mais do que qualquer desejo. Eu não queria atravessar aquele limite depressa, não desejava tocar, nem possuir, nem conquistar. Eu queria tempo com ela, estar presente em sua vida. Eu queria a permanência que nasce devagar, era novo para mim. Naquela noite fria de Monte Verde, aceitei algo sem dizer em voz alta. Alguns encontros não chegam para bagunçar, chegam para reorganizar tudo. E o Jasmim, insistente mesmo fora de estação, parecia saber disso antes de mim. Se você está gostando de acompanhar essa história, deixe seu like e compartilhe. E me conta aqui nos comentários o que está achando. Até a próxima!